Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Como é bom adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos. Eu tenho a alegria de cumprimentar a todos com a paz preciosa do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pelo convite que nos foi formulado pelo querido pastor Walter, e agradeço a Deus por estar aqui a primeira vez neste campo, nessa igreja. Já havia passado aqui apenas ainda na época quando ainda trabalhava em São Luís, mas hoje Deus me dá a oportunidade de estar aqui com vocês, participando da 26ª edição do SIM, essa escola de missões, essa imersão em missões. E eu quero bem dizer a Deus e começar dizendo duas grandes verdades aqui essa noite. Você pode ter certeza absoluta, esse culto é único. Pastor, culto de missões tem de vez em quando, mas esse é único. Por quê, pastor? Nunca mais haverá outro culto igual a este, nesse lugar, com esse tema, com todas as mesmas pessoas reunidas, com esse mesmo fervor. Pode ser mais ou pode ser menos, mas igual não. Porque em cada reunião para a qual Deus nos convoca, Ele tem um propósito especial. E você está aqui não só porque surgiu uma vaga nas 26ª edição do SIM, não só porque o teu pastor te enviou, ou a tua igreja te enviou, porque a Secretaria de Missões te deu essa vaga, essa oportunidade, esse convite, mas você está aqui primeiramente porque Deus quis que você estivesse. Ele permitiu. Quem entendeu diz amém. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, presidente da convenção, pastor João Gonçalves, que esteve conosco na nossa última AGO, lá no Maranhão, especialmente na cidade de Buriticupu. O senhor não imagina, pastor João Gonçalves, como foi boa a sua presença ali entre nós, foi agradável. E a sua maneira de ministrar a palavra marcou muito os nossos obreiros. A sua simplicidade e a profundidade bíblica que Deus lhe permitiu, e a graça com a qual Deus lhe usou ali. Que Deus eterno, o Deus eterno, continue lhe abençoando. Quero louvar a Deus pela vida do pastor João Lourenço, presidente desse campo, que inclusive já esteve lá em Santa Inês há 40 anos. Eu não estava lá nesse tempo. E ele me disse que lembra até a mensagem que ele pregou lá no dia. Gálatas 2:20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nessa época lá era o pastor Antônio Pedro Alves, que substituiu Cosme de Lima Nonato. Depois passaram mais 2. Aí depois chegou o pastor Meton, que demorou 19 anos. Aí agora eu estou há 16. Então já tem um tempão, né? Mas ele está aqui firme e forte, né? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Walter, que Deus tem levantado nessa convenção, nesse estado, para fazer a grande diferença no quesito missões. Seu filho, nosso irmão Lucas, e o evangelista Ed Magno, que também esteve conosco ali nos recepcionando, junto com o Adeusiro Casado Júnior,
que já é nosso conhecido de muito tempo. Rever aqui o pastor Jaime, que já esteve lá também em Santo Inês, esteve lá no nosso gabinete pastoral, rapidamente, passou lá. Agradeço a Deus por estar conhecendo vários obreiros aqui, e conhecendo o obreiro que está lá em Moçambique, continente africano. Que Deus continue lhe abençoando grandemente. E quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Está tudo sendo conduzido pelo Espírito Santo, desde a primeira oração e a primeira leitura feita aqui pelo pastor João Lourenço, e os demais textos já mencionados, os louvores ministrados. Tudo isso me faz entender que esse é o texto que eu devo, de fato, pregar essa noite, fazendo a introdução daquilo que vamos continuar ensinando amanhã, pela manhã, se Deus assim nos permitir. Eu trago também as saudações do nosso pastor Francisco Soares Raposo Filho, que é o presidente da nossa convenção. Eu comuniquei a ele, pastor, que eu estaria aqui, que estaria lhe vendo, com certeza, porque já tinha visto que o senhor também estaria participando, e ele mandou também o seu abraço, a sua saudação. Comuniquei também ao pastor Assis, aquele que foi intitulado o Papa, né? Papa das Missões, a brincadeira do pastor Edvaldo, e eu disse que eu estaria aqui com o senhor. Ele mandou também o seu abraço. E quero louvar a Deus. Nós temos nesse exato momento vários irmãos do Maranhão. O culto está sendo transmitido, né? Foi enviado o link. Tem vários irmãos do Maranhão nos acompanhando nesse momento. Alguns grupos de pastores que estão acompanhando esse culto nesse momento. Inclusive a minha esposa, missionária Iranilde, algumas das minhas filhas estão acompanhando também. Que Deus abençoe os nossos internautas. Mateus 28, do versículo 16 ao 20. O meu santo pode colocar aí a ARA, se tiver disponível, ao meio da revista atualizada, o responsável pela tela. Se não tiver, pode deixar a ARC, não tem problema. Pode deixar corrigida, mas já colocou atualizada, né? Ok. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo... Irmão, voltou para a corrigida, né? Coloca atualizada de novo. Eu vou ler nessa mesma. É a mesma Bíblia, né? Mas tem uma palavrinha que muda aí. Faz muito sentido. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quantos podem dizer amém? Mas eu preciso usar mais 2 minutos para apresentar aqui um material e também presentear aqui alguns obreiros. Tem um mês que Deus me permitiu lançar esse livro, O Casamento e a Família no Modelo de Deus. É um projeto que temos para discipular casais. Trabalhamos há algum tempo, eu e minha esposa, discipulando casais, pequenas classes de casais, uma vez por semana. Ministramos também cursos para noivos, para que os noivos entendam o que é família antes de entrar ou antes de formar família. E aqui é a continuação do discipulado, o casamento e a família no modelo de Deus. Deus me permitiu lançar esse livro há um mês, exatamente no dia 8. Nós lançamos esse livro.
É um projeto, pastor, que estamos trabalhando em nossa igreja para discipular pelo menos 1000 casais. No primeiro momento alcançamos 4 turmas de 10, foi bem pequeno. Mas hoje já temos, pela graça de Deus, 82 classes funcionando, de casais. Cada classe funciona com 7 casais, um casal professor, um casal líder em treinamento e 5 casais de alunos. E pela graça de Deus estamos alcançando muita gente, e muitas famílias estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Eu estou apresentando o material, ele tem o guia do líder, tem 13 lições, ele serve para um trimestre, não é apenas para uma leitura daquela que a gente lê um pouquinho e deixa de lado, é uma sequência, tem exercícios, tem quadros pedagógicos e teológicos, dentro desse assunto que é o casamento e a família no modelo de Deus. Vocês sabem que o diabo e os seus seguidores estão apresentando novos modelos de casamento e de famílias. Inclusive leis que lutam contra o casamento no modelo de Deus. Mas a igreja não pode esquecer que nós temos um compromisso com o céu, nós temos um compromisso com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós temos um compromisso com essa palavra santa e bendita. Eu quero doar esse exemplar para o pastor presidente da convenção, porque eu sei que o senhor vai ler, o senhor gosta do assunto, e talvez lhe ajude em alguma coisa. Se não ajudar, mas vai revisar o que já estudou. Com muito prazer, pastor. Com muito prazer. Deus abençoe. Uma boa leitura. E apresento ainda aos irmãos, Edificando a Igreja pelo Ensino da Palavra, foi o meu primeiro livro, 30 mensagens bíblicas, devocionais, algumas teológicas. E agora, mais recente, em dezembro, eu lancei, esse aqui, pastor Ed Magno, foi o meu TCC, que eu fiz uma ampliação e transformei numa dissertação com 232 páginas, O Nazareno Sem Igual. Inclusive tem uns 3 capítulos só sobre a ressurreição, que nós cantamos tão bem agora, que vocês cantaram tão bem agora. E aqui tem uns 3 capítulos explicando teologicamente e ao mesmo tempo historicamente a ressurreição de Jesus. É uma introdução ao estudo da vida e da obra de Jesus como o personagem mais importante da história humana. E esse aqui é um livro um pouco menor em volume, mas tão importante no conteúdo. Qual o valor da tua alma? Esse aqui é o meu livro missionário. É o livro que Deus me deu para evangelizar. Eu transcrevi uma mensagem que eu preguei na década de 90, com uma graça especial que Deus me deu para ministrar em uma cruzada. E naquela primeira noite, pela graça do Senhor, 53 vidas aceitaram a Cristo. E depois Deus foi me dando mais conteúdo nessa mensagem, e chegamos a orar por até 232 pessoas em uma noite, pregando esta mensagem debaixo da graça de Deus. Depois Deus me deu uma ideia de evangelizar a minha cidade, e eu publiquei alguns milhares de exemplares para distribuir gratuitamente. E é um livro evangelístico, é um livro missionário, que é um despertamento para muita gente. Esse aqui eu quero passar às mãos do secretário de missões, porque é o homem das missões, né? É o homem das missões. Que Deus abençoe. Uma boa leitura, pastor, com dedicação. E ao pastor da igreja, eu vou deixar o meu livro de maior volume de vendas, que é o meu best-seller até o momento, João Jonas, o apóstolo dos sertões. Quem já ouviu falar esse nome? João Jonas? Ninguém leu, ninguém pesquisou nada na internet, ninguém pesquisou nada no dicionário do movimento pentecostal do Brasil, ninguém viu nada no Mensageiro da Paz. Só o pastor Walter. Eu quero passar isso aqui às mãos do pastor da igreja. Aqui é a história de um homem húngaro, cidadão húngaro, que ganhou Alcebiades Vasconcelos para Jesus,
que ganhou Otoniel Alencar para Jesus, que colocou o pai do pastor Gesiel Gomes no ministério, apresentando ao diaconato e ao presbitério, e esse homem preparou os primeiros 30 pastores do Maranhão. Ele foi o primeiro homem consagrado a pastor no Maranhão, ordenado a pastor em 20 de novembro de 1934. Ele passou 32 anos plantando igrejas, pregando no Maranhão inteiro, no Piauí, no norte do Goiás, que hoje é Tocantins, e no sul da Bahia. Ele plantou quase 100 igrejas, sem dinheiro, sem carro, sem microfone, sem muitos auxiliares, debaixo de perseguição, mas usado por todos os dons do Espírito Santo, usado e ousado. Alguns pastores que já leram esse livro, eles disseram que é como se eles estivessem lendo a continuidade de Atos dos Apóstolos, porque são os milagres, as profecias, as revelações e a maneira como Deus usou João Jonas. Eu passei 8 anos pesquisando a vida desse homem. Eu andei mais de 8.000 quilômetros. Pela graça de Deus, cursei História na UEMA, a Universidade Estadual. E ao terminar o meu curso, esse aqui foi um dos meus projetos de pesquisa. E já foram publicados mais de 10.000 unidades desse livro, contando o que Deus ainda faz quando um homem se dedica para fazer missões no poder do Espírito Santo. Esse aqui é seu. Sei que o senhor vai gostar muito. É quase do seu tempo. Ele é um pouco antes. Viu? Glória a Deus. Agora, amados, eu preciso fazer a introdução do que eu vou ensinar a vocês. Eu já li o texto, mas eu quis que o colega, o amado irmão ali da sonoplastia, do telão, colocasse na edição atualizada, na versão atualizada, por causa de 2 expressões que a Bíblia corrigida não foi tão feliz. A versão de Almeida corrigida, que é um pouco mais antiga do que a atualizada, é 50 anos, quase 50 anos mais antiga, por causa do versículo 18, que na corrigida diz poder, e na atualizada diz autoridade. E por causa do versículo 19, que na corrigida diz ide e ensinai, e na atualizada diz fazei discípulos. Fazei discípulos, que de fato é o que está lá no original, o que está na essência da grande comissão. Diga comigo, a grande comissão. Em Mateus tem 5 fundamentos. Quantos fundamentos? 5. E eu quero que você olhe agora o texto comigo. É uma escola. Eu sei que vocês já sabem disso, mas é para revisar. Talvez já foi pregada essa mensagem algumas vezes, mas eu preciso dar uma ênfase diferenciada essa noite, pedindo que você olhe para os versículos 16 e 17. O que a gente vê nos versículos 16 e 17? Os discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, antes de ir à cruz. Jesus deu um sinal. Jesus disse que ele iria ser entregue na mão dos malfeitores, mas ao 3º dia ressuscitaria, e deu até o endereço de um reencontro. Olha o que significa a palavra do Rei dos Reis. Ele disse: o Filho do Homem será morto, o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, mas ao 3º dia ressuscitarei. Vou me encontrar com vocês na Galileia. Ele deu o endereço, ele deu a quilometragem, ele deu o sinal exato. Vai ser o monte tal. Quando aconteceu a ressurreição,
depois que Maria deu aquele recado que vocês cantaram agora, ide. Jesus disse: diz para meus irmãos que vão para aquele lugar que eu designei, para se encontrarem comigo, porque ainda não subi para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Os discípulos foram, e está escrito que quando o viram vivo, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Para começar, quem duvida não adora. Quem duvida não aprende. Fica o tempo todo dizendo: será que é verdade? Será que é assim mesmo? Será que Deus mandou mesmo o pastor João Gonçalves dizer isso? Será que esse plano mesmo desse negócio de missões, de escola de missões, de sim, esse negócio de mandar missionário, ele não é só a cabeça desse secretário de missões? Será que não é só coisa dele? Será que é de Deus mesmo o pastor abrir as portas aqui desse campo e receber esse projeto? Será que não é só para passar tempo? Quem duvida não contribui, quem duvida não adora, quem duvida não gosta de se congregar, quem duvida não gosta de ofertar, quem duvida não gosta de dizimar, quem duvida não gosta de auxiliar, quem duvida não se prepara para missões, quem duvida nem quer estudar sobre missões, porque ele não sabe se é verdade. Fico todo botando gosto ruim. Mas quem crê, adora. Quem crê, se dobra diante do rei. Quem crê, dá as mãos, contribui, oferta, trabalha, se coloca à disposição. Quem crê, vê o milagre acontecendo. Quem crê, vê as bênçãos de Deus descendo sobre a sua vida. Só quem está entendendo diz amém. Vê se você acompanha comigo aqui 5 palavras-chave. A primeira palavra-chave eu vou extrair dos versículos 16 e 17. Esses 2 versos estão resumindo o assunto da ressurreição de Jesus, que é tratado desde o versículo 1. O 16 e o 17, então prova que Jesus está na camisa de vocês. Está escrito aí, é o tema. Jesus está vivo. Então o que resume isso? Diga comigo, a ressurreição de Jesus. Versículo 16 e 17, ressurreição de Jesus. Versículo 18, diga, a autoridade de Jesus. Agora o versículo 19, diga comigo, a ordem de Jesus. Ainda no versículo 19, a parte A do versículo 20, as instruções de Jesus. E agora o versículo 20, parte B, a promessa de Jesus. Já pegou? Essa turma nova pega mais ligeiro do que a gente, não é? Vamos lá. Qual é a primeira expressão? Qual é o primeiro pensamento do texto? Bem forte, como quem já jantou. Não sei se já jantaram, mas faça de conta. Vamos lá. A ressurreição de Jesus. Segunda palavra, a autoridade de Jesus. Terceiro fundamento, a ordem de Jesus. O quarto fundamento, as instruções de Jesus. O quinto e último fundamento aqui no texto, a promessa de Jesus. Agora só as palavras soltas, só a palavra-chave. Diga, ressurreição, autoridade, ordem, instrução, promessa. Mais uma vez, ressurreição, autoridade, ordem, instrução, promessa. Dá para dizer só vocês agora? Primeira,
Demorou assim um pouco, mas saiu, né? Todos juntos mais uma vez, diga comigo. A ressurreição de Jesus é o primeiro fundamento da grande comissão. A autoridade de Jesus é o segundo fundamento da grande comissão. A ordem de Jesus é o terceiro fundamento. As instruções de Jesus, o quarto fundamento. E a promessa de Jesus, o quinto fundamento. Todo prédio para se segurar em pé, toda construção, todo edifício precisa de fundamentos. Pergunte a quem ajudou nessa obra aqui, se os fundamentos foram de 10 centímetros, ou se foram de 2 ou 3 metros. Eu acompanho muitas construções, gosto de construção e eu gosto de analisar. Não sou engenheiro, não sou mestre de obras, mas eu administro construções. Estamos administrando agora a construção de um centro de convenções para 6.500 pessoas, pela graça de Deus, 40 por 100. 6.500 lugares para pessoas sentadas. Inclusive vamos receber agora um congresso estadual com esse número de pessoas. Daqui a 15 dias, mais ou menos. Começa no dia 22, vai até o dia 24. Mas me admira numa obra como essa, ou maior que essa, é que quem constrói se preocupa com os fundamentos. Jesus estava construindo uma igreja. Jesus estava construindo um projeto de missões. Na verdade, Jesus estava fortalecendo o projeto que o Pai já havia colocado em seu coração. Entenda uma coisa aqui comigo: não foi a igreja que criou missões. Não foram os pastores que inventaram missões. Não foi Paulo que inventou missões. Quem criou missões foi o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus das missões. O nosso Deus é um Deus missionário. A Bíblia é um livro missionário. A igreja de Deus é o povo missionário na terra. Missão partiu do coração de Deus. Missões não começam no Novo Testamento. Missões não começam na grande comissão de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Preste bem atenção uma coisa aqui. É necessário esses elementos teóricos para você entender o que você está fazendo aqui. Em Mateus 28, a gente encontra os fundamentos da grande comissão. Mateus 28, 16 a 20. Em Marcos 16, 15 a 20, a gente encontra a extensão e o conteúdo da grande comissão. Em Lucas 24, 43 a 49, a gente encontra tanto o conteúdo, porque enfatiza o arrependimento, como também o alcance da grande comissão, porque fala de todas as nações também. Em João 20 e 21, Jesus fala do modelo da grande comissão. Por que modelo, pastor? Porque ele disse: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então tem um modelo, então tem um padrão. Qual é o padrão da grande comissão? Como o Pai me enviou, eu envio vocês. É o modelo. Nós estamos nesse modelo, debaixo desse modelo. E em Atos dos Apóstolos, de 1 a 8, está o poder da grande comissão. Recebereis poder, recebereis o dínamo, recebereis o dunamis, recebereis a energia, recebereis a força, recebereis a capacitação.
ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui, aí a teologia do tanto como, não é uma depois da outra, é uma junto com a outra. Não é evangelizar Jerusalém e quando terminar, começar a Judeia. Evangelizar a Judeia e quando terminar, ir para Samaria. Evangelizar Samaria e quando terminar, vai para os confins da terra. Não! Se fosse assim, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, porque ainda hoje os apóstolos estariam lutando para evangelizar Jerusalém e não teriam terminado. Porque em todo lugar tem gente que não quer, tem gente que não crê, tem gente que não recebe, tem gente que não aceita, tem gente que duvida, tem gente que não se dobra. Mas em todo lugar tem alguém que diz: eu creio, eu quero, eu creio, eu quero, eu creio, eu aceito, eu recebo, eu me entrego, eu adoro, eu me prostro, eu recebo o presente da salvação de Deus. Nos 4 evangelhos e em Atos, a grande comissão está demonstrada. Mas eu quero meditar com vocês somente na grande comissão relatada por Mateus. Ela tem 5 fundamentos. Qual é o primeiro fundamento? Ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Já foi cantado aqui, já foi pregado, já sentimos a presença do Cristo vivo aqui esta noite. Aleluia! E quem está vivo aqui sentiu a presença do Cristo vivo aqui esta noite. Aleluia! O primeiro fundamento é a ressurreição de Cristo. Se não fosse a sua ressurreição, não haveria missões. Se não fosse a sua ressurreição, não haveria igreja. Se ele não tivesse ressuscitado, o ministério não existiria. Se ele não tivesse ressuscitado, a igreja não estaria de pé, não estaria sendo construída. Se ele não tivesse ressuscitado, os missionários não estariam pelo mundo inteiro pregando que Jesus salva, porque um defunto não poderia salvar. Mas glória a Deus, ele está vivo. Glória a Deus, ele ressuscitou. Glória a Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Glória a Deus, porque a ressurreição de Jesus fundamenta a missão. Olhe bem aqui para mim, querido jovem, estudante, obreiro. Os que têm mais experiência já sabem disso, bem mais do que nós, bem mais do que você. Quando a gente prega a salvação, a primeira vez para uma pessoa, eu tive a oportunidade de visitar Guiné-Bissau, e Senegal, e Cabo Verde, e outros países. E quando Deus me deu a oportunidade de pregar para um jovem no interior de Guiné-Bissau, na região onde havia uma etnia de balantas, e eles adoravam um ídolo, que lá eles chamam de Irão, que é o dito cujo, o próprio príncipe das trevas. E aquele jovem disse: eu não posso receber Jesus, porque Irão vai me matar. Meu pai disse que se eu aceitar o teu Jesus, Irão me mata. E eles acreditam tanto, eles são animistas, que eles têm umas casinhas de quase meio metro de altura, onde o Espírito aparece lá e conversa com eles. E havia uma pessoa interpretando, um irmão que tinha ido da capital de Bissau, estava nos interpretando, traduzindo ali. E naquela hora que ele disse: eu não posso, eu senti vontade, mas eu não posso, porque essa noite ele vem e me mata. E eu fiquei aqui pensando: Senhor, e aí eu vim aqui para pregar, para evangelizar, mas ele está agora dizendo que ele não pode, porque... E aí, o que eu vou dizer? Sabe o que eu ouvi? Dentro de mim, o Rei dos Reis, o Espírito do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores,
O Senhor soprou aqui dentro de mim, diz para ele que eu estou vivo. Diz para ele que eu estou vivo, que ninguém vai tocar a mão nele, que nenhum espírito maligno tem autoridade sobre ele, porque eu estou vivo. Eu pedi para ele olhar bem para mim e disse: olhe para mim e me escute. Irão não tem poder sobre a tua vida, porque lá na cruz Jesus venceu Satanás, Jesus venceu Irão, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o reino das trevas, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo hoje, agora. Ele está vivo hoje, e eu te garanto, na autoridade dele, no nome dele, que se você o aceitar, se você o receber hoje, ninguém vai tocar em você, nenhum espírito vai tocar em você. Eu vi que ele mudou o semblante, ele se emocionou. Ele disse: eu estou quase decidido, mas eu ainda tenho um pouquinho de dúvida. Eu perguntei a sua dúvida, e ele disse: quando vocês forem embora, quem vai nos ensinar? Eu chamei a missionária que estava próxima e disse: está aqui a nossa missionária, está aqui os auxiliares dela, ela tem essa mesma mensagem. Eu disse: a mesma. Ela dá essa mesma garantia. Eu olhei para ela e disse: fale. Ela se aproximou e disse: não tenhas medo, foi ele que me mandou para cá, ele está comigo aqui, ele está comigo aqui, foi ele que me mandou para cá, e nós viemos aqui porque ele está conosco. O nome daquele rapaz, se a memória não me falha, era Maio. Lá eles costumam botar o nome das pessoas, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, tá? Inclusive nós oramos por uma mulher por nome Sábado, e aquele jovem, o nome dele era Maio. Lá tem o janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu orei pelo Maio, e o Maio, ele era bem alto, e ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus naquela noite. E depois de vários meses, a missionária veio ao Brasil e nos visitou em São Luís, e eu disse: onde está o irmão Maio? Ela disse: ele já foi batizado, ele já é um cooperador da congregação, já está batizado, está firme, e está trazendo a família dele. Aleluia! Jesus está vivo. Jesus está vivo. Sabe por que tem crentes no interior da China? Sabe por que tem crentes no Afeganistão, no Paquistão? Sabe por que tem missionário disposto a dar sua vida por Cristo lá no Egito? Sabe por que tem gente enfrentando aquele regime tão fechado da Coreia do Norte? Sabe por que tem crentes lá no norte da Índia? Sabe por que tem missionários dando a sua vida por Cristo lá no norte da África? Na Tunísia, por exemplo, que quase todo o país é muçulmano. Mas também tem discípulos de Jesus espalhado em toda parte. Só tem uma razão: é porque ele está vivo. Ele está vivo e ele vai com o missionário. Ele está vivo e ele enche o missionário. Ele está vivo e ele capacita o missionário. Ele está vivo e ele dá coragem ao missionário. Mas tem uma coisa, além de estar vivo, diga comigo: Jesus está vivo. E porque ele ressuscitou, porque ele está vivo, ele recebeu toda a autoridade. Diga bem forte: toda a autoridade nos céus e na terra. Vocês jovens aí, pergunte um para o outro: sabe o que é toda? Significa toda. Sabe o que é toda? É toda, é completo.
é quando não falta nada, é quando não deixa de alcançar nada. Toda autoridade, poder é uma coisa, autoridade é outra. Poder é força, poder é energia, poder é capacidade. Eu posso tirar esse livro daqui, eu tenho força para tirar esse livro daqui. Por exemplo, eu tenho força para pegar esse púlpito, talvez chamando aqui mais um companheiro aqui, e tirar daqui. Eu tenho força, eu posso tirar essa caixa. Mas eu recebi autoridade para fazer? Alguém me deu licença? Alguém me autorizou? Então a autoridade é estar liberado para fazer. Receber a autoridade é estar licenciado para fazer. A autoridade é o que Jesus está dizendo. Ele não somente pode, ele está autorizado pelo Pai que se assenta no trono. Diga a igreja, diga bem forte, a igreja está debaixo da maior autoridade do universo. Pregar o evangelho significa respeitar a autoridade daquele que criou os céus e a terra. Quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele está dizendo: eu estou licenciado, eu estou autorizado, eu estou liberado. O Pai me deu toda a permissão e o Pai me disse: meu filho, tu pode entrar, tu pode sair, tu pode amaldiçoar, tu pode abençoar, tu podes fazer o que tu quiseres, porque eu te dou. A igreja é dele, a missão é dele, os missionários são dele. A missio Dei é uma expressão latina para dizer missão de Deus. Missio Ecclesia é uma expressão latina para dizer missão da igreja. E como eu disse ainda há pouco, não foi a igreja que criou a missão é de Deus. E a igreja está dentro da missão de Deus. A igreja cumpre a missão de Deus. Deus tem uma missão. E a igreja cumpre a missão de Deus no seu tempo, debaixo da autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, debaixo da autoridade do Cristo vivo. Está debaixo da autoridade, irmãos. É tão sério. É tão sério. Uma vez, eu estava ainda pastoreando em São Luís. E 3 horas da manhã, um irmão da igreja, um professor de escola dominical com a esposa dele, me ligaram por volta de 3 horas da manhã. Pastor Raifrão, o senhor pode vir aqui? Nós estamos aqui na rua tal, na unidade 103 da cidade operária, assim e tal. E deu lá o endereço. Eu disse: o que é, irmão? O que se trata? Uma hora dessa? Ele disse: nós estamos aqui desde que terminou o culto. Estamos aqui na casa da senhora fulana. E aqui tem um jovem de 20 anos. E ele está possesso. E ele já quebrou muitas coisas dentro da casa. E agora, depois que ninguém conseguiu mais segurá-lo, ele está preso com umas cordas em uma cama de madeira, daquelas bem antigas. Ele está amarrado e as pessoas estão aqui ao redor dele. 3 horas da manhã, pastor. Eu acordei minha esposa. Eu disse: minha filha, eu preciso ir ali. Ela disse: mas para onde? Uma hora dessa? Fazer o quê? Eu disse: o irmão está ligando aqui para mim, irmão fulano, com a esposa dele. E tinha um irmão hospedado lá em casa, de Açailândia. E eu chamei aquele irmão. Ele foi comigo. Quando nós chegamos lá, o jovem estava num quarto de cima, no primeiro andar da casa. E eu chegando lá, vi a situação do jovem amarrado numa corda bem grossa, naquelas camas bem antigas de madeira forte. E eu olhei, perguntei 2 ou 3 coisas para o irmão e também para a mãe dele. E eles disseram em poucas palavras, mas todo mundo muito triste.
sem saber o que fazer, e aquele rapaz estribuchando e fazendo alguns gestos. Eu disse: Senhor, como é que eu começo aqui? Eu oro, eu canto, eu repreendo, eu aconselho, o que eu faço? Aí pastor João Gonçalves, pastor João Lourenço, eu escutei aquela voz mansa e suave que vem de dentro, que a gente pensa que é de dentro, mas é de cima, né? Né, pastor? A gente pensa que é de dentro, porque a gente escuta dentro, mas ela vem de cima. Sabe o que foi que eu ouvi? Pronuncia, simplesmente pronuncia o nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Pronuncia o nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E eu comecei dizendo bem baixinho: Jesus, 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 Jesus. O irmão que me chamou entendeu, ele e a esposa, e também começaram a dizer junto comigo: Jesus, Jesus. Agora já éramos 3. Aí o irmão que me levou, que ia comigo, né? Eu estava hospedado lá em casa, entendeu e também começou a dizer: Jesus. E parece que nós tínhamos ensaiado, os 4 agora: Jesus, Jesus. E a mulher, mãe do rapaz que nunca tinha aceitado a Jesus, o Espírito Santo fez ela entender também, e ela começou a dizer junto conosco: Jesus, Jesus. Agora já éramos 5. Aí tinha uma irmã do rapaz lá, desviada há muito tempo, entendeu também, começou a dizer junto comigo e os outros: Jesus, Jesus, Jesus. E nós fomos aumentando o tom: Jesus, Jesus, Jesus. Quando todos nós estávamos pronunciando aquele coro, aquela coisa bonita, parece que havia sido ensaiado num coral, dizendo o nome que é sobre todo o nome. Eu senti a glória de Deus descer e encheu o quarto. Dita laraba, dita laraba. Quando a glória do Senhor encheu o quarto, aí o Espírito Santo me orientou: agora pode chegar perto e fazer o que precisa fazer. Eu cheguei lá, impus as mãos, repreendi a legião de espíritos imundos. O rapaz abriu os olhos, falei o nome dele, ele confessou Jesus. Eu disse para as pessoas que estavam lá, inclusive havia um outro cidadão, um parente, eu disse: pode desatar. E ele disse: mas ele já quebrou tanta coisa, ele já brigou com a mãe, com tanta gente aqui. Eu disse: mas pode desatar, pode tirar as cordas. Jesus já fez a obra. Jesus já fez a obra. O nome daquele rapaz era Sandro. E eu disse: tu sabe que foi Jesus que te libertou? Ele disse: sei. Tu quer entregar a tua vida a Jesus? Ele disse: sim. Ainda hoje aquele rapaz serve a Deus. O que foi usado? Foi estratégia? Foi show? Foi um método diferente? Foi uma coisa aprendida lá em Harvard? Não. Lá no maior seminário teológico do mundo? Não. Aqui, bem aqui. Bem aqui. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Quando você está pregando o Evangelho, você está invocando o nome de Jesus,
E quando você invoca o nome de Jesus, você está pronunciando o nome mais poderoso que tem todo o universo. E se você estiver conectado com Ele, prepare-se para experimentar milagres. Aleluia! Prepare-se para experimentar milagres. Diga comigo: a ressurreição de Jesus, a autoridade de Jesus, a ordem de Jesus. Qual foi a ordem? Fazei discípulos. Fazei discípulos. Fazei discípulos de todas as etnias. Qual foi a instrução? Indo, batizando e ensinando. Como é que se deve fazer discípulos? Indo, repita, diga após mim: indo, batizando e ensinando. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como? E indo. Jesus já tinha dito, lá no grego está no gerúndio, indo. E somente façam discípulos, está no imperativo. Façam discípulos, é o único imperativo aqui, porque as outras está tudo na forma gerúndio. Indo, batizando, ensinando. Indo, batizando, ensinando. Fala de continuidade, não pode parar. A igreja não pode parar de ir. A igreja não pode parar de batizar. A igreja não pode parar de ensinar. A igreja não pode parar de usar a autoridade de Jesus. A igreja não pode parar de crer na promessa de Jesus. Primeiro fundamento: Jesus está vivo. Segundo fundamento: Jesus tem toda a autoridade. Terceiro fundamento: Jesus deu uma ordem. Quarto fundamento: Jesus deu uma instrução. Quinto fundamento: Jesus fez uma promessa. Como Ele é bom, como Ele é sábio. Ele diz o que é para fazer, dá autoridade para fazer, ensina como é para fazer. E como Ele sabe que nós somos fracos, e como Ele sabe que nós somos medrosos, e como Ele sabe que nós falhamos muito, aí Ele diz: mas não tenham medo, eu estou convosco, eu estou com vocês, eu estou com vocês, eu estou com vocês, eu estou com vocês todos os dias. Fique de pé na presença do Todo-Poderoso. Fique de pé na presença dEle. Diga comigo: Jesus está vivo. Jesus tem toda a autoridade. Jesus deu uma ordem. Jesus deu uma instrução. Jesus fez uma promessa. Agora olhe para mim aqui, por favor. Você crê na promessa dele? Você crê na promessa dele? Você crê que ele está aqui? Você crê que ele está conosco? Você crê que ele cumpre todas as suas promessas? Quando o missionário sai daqui e vai para Moçambique, para Guiné-Bissau, para Senegal, para Bolívia, para onde mais, pastor? Para Nigéria, para Argentina. Ontem a SEADEMA enviou um missionário, uma família para a Irlanda, enviou outra família para Suriname, e enviou outra família para Suriname, Irlanda e Venezuela, que foi o pastor Wildson. Já foi, já chegou lá, já atravessou a fronteira. Olha o problema que a Venezuela está sofrendo. Mas ele foi. Ele foi. Levou a esposa, os filhos e foi alegre, sorrindo, cheio do Espírito Santo. Quando o missionário vai, ele não vai só. Jesus disse: eu estou. Tem um detalhe aqui, à luz do hebraico e do grego, que não dá para a gente explicar agora, mas é só para você ter uma ideia. Esse negócio que Jesus diz aqui, eu estou convosco, nenhuma versão bíblica das boas
está escrito estarei. Se você ler qualquer uma onde está escrito estarei, não é das clássicas. Todas tem que dizer estou. Porque vem lá do eu sou o que sou. Porque lá na origem, tanto faz dizer eu sou, como eu estou. Eu sou, eu estou. Eu sou é o ego em mim. Ego em mim. Eu sou, eu estou. Então, como Ele é o Cristo vivo, que tem toda a autoridade, Ele é e Ele está. Ele não estará. Ele não esteve. Ele está. Eu estou convosco. Eu estou convosco. A igreja não precisa ter medo. A igreja não precisa temer. Porque aquele que disse ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Ide fazer discípulos. Anunciem o arrependimento a todas as nações. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebereis poder. Essa é a grande comissão. Mas aquele que disse ide, também disse estarei com vocês. Estarei com vocês. Se Ele está comigo, se Ele está com a igreja, se Ele está com os pastores, se Ele está com os missionários, por que temer? Por que temer? Eu tenho uma palavra para todos os jovens que me escutam aqui. Feche os seus olhos para se concentrar só na palavra. Curve a sua cabeça, se possível. Eu sei que tem vários aqui bem novos. Bem novos. Eu quero dizer para você que na adolescência e na juventude é um tempo de grandes experiências com Deus, se você vive em comunhão com Ele. Com 12 anos de idade eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, me vocacionando para ser um pregador. Ainda quando adolescente, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Ainda quando adolescente, comecei a pregar nas ruas e ganhar almas para o Senhor Jesus. Ainda quando adolescente, comecei a distribuir folhetos de casa em casa, fazer evangelismo de rua em rua, de casa em casa. E ainda quando bem jovem, fui chamado ao ministério. Ingressei no ministério com 25 anos de idade, ainda solteiro. Passei um ano solteiro e depois casei-me. Estou no ministério até hoje pela graça de Deus. Vou completar 33 anos no pastorado, próximo mês de novembro. Mas eu tenho algo para dizer aqui para todos os jovens e adolescentes que me ouvem. Não pense que se dedicar a missões é perder a tua juventude. Não. É ganhar. É ganhar. Pastor, será que eu não vou perder o meu tempo? Não. Você vai investir o teu tempo. Você vai salvar o teu tempo. Você vai ganhar este talento que Deus te deu, chamado tempo. Este tesouro, este recurso que Deus te deu, chamado tempo. E enquanto você tem essa juventude, esses talentos, esses dons, essa graça, essa energia, coloca-te nas mãos do Senhor. Coloca-te nas mãos do Senhor. Escute, se não eu, quem? E se não agora, quando? Foi isso que um grande número de jovens sul-coreanos, de joelhos dobrados, fizeram um compromisso com Deus há mais de 10 anos passados, em um campo de futebol, numa conferência missionária. Aqueles mais de 10 mil jovens declararam para o Senhor Jesus:
Se não eu, quem? E se não for agora, quando? Quando eu estiver bem velhinho, que não posso mais nem falar, nem andar? Quando eu estiver sem saúde? Quando eu não puder me locomover? Não, o Espírito Santo chama hoje. O Espírito Santo vocaciona hoje. O Espírito Santo chama hoje. O Espírito Santo chama hoje. O Espírito Santo vocaciona hoje. Quem está entendendo diz amém. Eu sei que tem alguns aqui que já vieram mais de uma vez na escola de missões. Tem outros que estão vindo pela primeira vez. E eu não sei como foi que você reagiu nesses poucos minutos dessa ministração. Mas eu quero convidar você, somente aqueles que sentiram de Deus, somente aqueles que realmente querem fazer ou renovar, fazer pela primeira vez ou renovar o compromisso missionário com o Espírito Santo. Se você quiser, pode vir aqui à frente. Venha falando com Ele, venha conversando com Ele. Ele te conhece, Ele te vê, Ele sabe tudo a teu respeito. E tem uma coisa que eu vou dizer para você agora: Deus usa os que se consideram incapazes. Deus usa os que aprendem a trocar sua força pela força do Senhor. Ele usa aqueles que se santificam. Ele usa aqueles que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele usa os que se colocam à sua disposição. Você não imagina o que Deus é capaz de fazer com você entregue totalmente nas mãos dele. Você não imagina o que Deus é capaz de fazer. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Irmão, deixa o som mais baixo um pouquinho. Já estamos encerrando. Pode continuar, mas um pouquinho mais baixo. Jovem, o teu tempo é dele. Pastor, mas eu preciso fazer a minha faculdade. Continue estudando. Coloca o teu curso superior, o teu curso universitário nas mãos do Senhor. Esse curso universitário pode ser a ferramenta que Deus vai usar em algum país do mundo. Você entendeu? Esse curso universitário pode ser a ferramenta que Deus vai usar em algum país do mundo. Quanto mais preparado você for, mais você vai produzir no reino. Não pare de estudar. Você tem que dobrar os estudos. Estude um idioma estrangeiro. Estude as línguas originais da Bíblia. Nós estamos precisando de missionários tradutores da Bíblia. Ainda tem mais de 3.000 idiomas sem a Bíblia na sua própria... 3.000 povos sem a Bíblia na sua própria língua. E aquele velho missionário muito conhecido ouviu um nativo lá das ilhas Fiji dizendo: se Deus me ama, por que que ele não fala a minha língua? Se Deus me ama, por que que ele não fala a minha língua? Eu tenho incentivado alguns jovens da nossa igreja e do Maranhão para estudarem, para serem missionários tradutores. E agora, no início do próximo ano, estaremos enviando um jovem da nossa igreja
para a missão Os Pioneiros, para ajudar a traduzir o Novo Testamento para um povo lá do norte do Brasil, uma etnia que não tinha uma palavra escrita do Evangelho em sua língua. Mas os nossos jovens foram orientados para ir para um centro linguístico em Brasília, entrar numa imersão, estudaram mais 2 idiomas, e agora o primeiro evangelho já está traduzido para aquele povo. Começou por João, o evangelho de João, e agora já tem mais de 5 dezenas de um povo que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Agora eles já estão declarando: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Quem sabe Deus quer levantar aqui no meio de vocês missionários tradutores, missionários linguistas, missionários intérpretes, missionários escritores, missionários pioneiros, missionários auxiliares. Não sabemos, só Deus sabe o tamanho da missão. E os que desejam renovar esse compromisso com Deus, ou fazer e dizer, talvez pela primeira vez, você está abrindo o seu coração aqui essa noite, está só começando. Eu acredito que Deus já falou com alguns de vocês. Eu vou pedir aos pastores que imponham as mãos, que direcionem as mãos. Os obreiros podem ficar de frente para eles todos aqui. Todos os obreiros assim, isso. Os que quiserem se ajoelhar, pode ajoelhar. É você que vai falar com o Pai. É você que vai falar. Nós vamos apenas confirmar a tua oração. Nós vamos apenas confirmar a tua oração. É compromisso missionário. É compromisso com o céu. É compromisso com o reino. Não pense na tua fraqueza. Pense naquele que é forte e te sustenta. Não pense nas tuas falhas. Pense naquele que já te perdoou, já te resgatou, já te santificou e é poderoso para te levantar. É Ele que te enche. Ele enche do Espírito. Ele enche do seu Espírito. Ele enche do seu poder. Todos em oração. Todos em oração. Diga simplesmente: Senhor, esses jovens que estão ajoelhados são teus. Vamos dizer isso para o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, esses jovens que estão ajoelhados são teus. Eles são teus. Eles vieram aqui porque o Senhor os trouxe aqui. E para a glória do teu nome, eles estão agora fazendo uma decisão, tomando uma decisão. Eles estão fazendo uma aliança com o Senhor. Eu não posso tocar em seus corações. Os pastores não podem. Mas o teu Espírito Santo pode. É o teu Espírito. É o Espírito Santo. É o teu Espírito. É o teu Espírito. Vem sobre eles, ó Pai. Trabalha em suas mentes. Trabalha em seus corações. Trabalha em suas emoções. Trabalha em sua vontade. Faz nascer no coração deles um ardente desejo de ganhar almas. Que não saia ninguém daqui essa noite indiferente. Que não saia ninguém daqui essa noite indiferente. Mas que todos saiam daqui tocados pelo teu Espírito. Tocados pelo teu Espírito. Tocados pelo teu Espírito. Tocados pelo teu Espírito.
jovens guiados pelo Espírito, jovens capacitados pelo Teu Espírito, jovens cheios do Teu Espírito, jovens comprometidos com missões, comprometidos com o evangelismo, comprometidos com o discipulado, comprometidos com a santidade. A santidade é a base. A santidade é a base. Para a Tua glória, Senhor. Que eles entendam, que eles compreendam o poder desta decisão. O poder desta decisão. E que o Teu Espírito Santo cele esse compromisso. Para a Tua glória e para o Teu louvor. E quem crê diz amém. Agora vocês que estão aqui à frente, pode levantar e digam assim comigo hoje. Digam vocês aqui, hoje uma semente foi plantada no meu coração e o Espírito Santo vai regá-la, vai fazer germinar. E uma semente tem o potencial de uma floresta. A floresta que você hoje vê, um dia foi uma semente. Só uma semente. Ela tem o potencial de gerar uma floresta. Se você conservar a semente aí, no teu coração, você não imagina o que o Espírito Santo é capaz de fazer com você. Aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, aqui no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, em qualquer lugar do mundo. E quem crê diz amém. Podeis sentar adorando e glorificando o Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, meus amados irmãos, pela vossa atenção. Que o Deus eterno vos abençoe grandemente. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.